e não passavam nos testes. Então nós aceitamos que enviassem o hardware, os painéis chegaram, estão no campo, e eu espero que amanhã saiba quando é que a gente vai conseguir fazer o teste do software, o último que a gente já fez 4, e 4 vezes a gente rejeitou, porque não estava atendendo às especificações nossas. Transporte dos transformadores, já falei. Imigração. Em Santos nós não tivemos problema. Em Porto Velho é um inferno. Nós temos tido muita dor de cabeça para imigração dos equipamentos lá, por falta de conhecimento até do pessoal da alfândega, porque o sujeito não sabe. Eu me lembro quando eu era recém-formado que um chefe meu, que era engenheiro não elétrico, quando olhou para um transformador, me perguntou: e o que tem dentro disso aí? Né? Então o fiscal lá deve estar tendo essa mesma dúvida. Bom, agora só um pouquinho de fotografias. Isso aqui é a fotografia no princípio das obras. As conversoras, essa aqui é a conversora lá de Porto Velho, né? Nós temos aqui a conversora da primeira linha, que a minha linha está conectada nela, e aqui a conversora minha, que é da segunda linha, que está em construção. Ela tem basicamente 3 áreas importantes. A área de corrente alternada, que são basicamente os mais importantes, são os filtros, né? A área praticamente de conversão e a área dos filtros e chegada da linha em corrente contínua. Essa aí já é uma foto mais recente, onde vocês podem ver, essa aqui é a da minha conversora, essa outra é a que já está pronta. Então aqui é toda a parte de corrente alternada, essas são as 2 casas onde estão as válvulas conversoras, aqui ficam os transformadores, e aqui então vem a parte de corrente contínua para ligar na linha que vem para Araraquara. Esse aí parece um autódromo, mas é o valão para o eletrodo de terra. O de Porto Velho é um eletrodo que tem 6 quilômetros de perímetro. É enorme. Isso aqui é uma vala de uns quase 2,5 metros por 2,5 metros de profundidade, que foi aberto. Depois, dentro disso, então, é feita uma vala menor, onde é implantado um eletrodo, que são barras de aterramento com coque. E depois é tudo preenchido. Isso aí já está todo preenchido e reflorestado. Essa é uma fotografia dos transformadores. O transformador é um transformador bastante pesado, são da faixa, com óleo fica 420 toneladas. Essa aqui é as famosas buchas aqui, que deram problema. Opa! Né? E basicamente era isso. Bom, se tiverem algumas perguntas, eu procurei ser o mais sucinto possível, estou à disposição. Muito obrigado pela excelente palestra. Quem me falou sobre essa palestra foi a diretora de Furnas, a doutora Olga Cimbalista. Eu fiquei tão entusiasmado que achei que era importante pedir ao nosso amigo de vir aqui nos brindar com essa concisa e objetiva exposição. O primeiro inscrito é o conselheiro Olavo Cabral, em seguida José Carlos Lacerda. Bom, essa palestra me deu algum consolo sobre os últimos anos do setor elétrico. Ainda constato que ainda sabem fazer coisas, apesar de algumas angústias que o próprio Armando tangenciou, do tipo projeto feito por empreiteiro. Realmente, há 50 e poucos anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, quando se iniciou o tronco de Itaipu, feito por Furnas e gerenciado por Furnas, isso não aconteceu.
nem era o costume do setor elétrico. Mas nos últimos tempos há certos realismos fantásticos no setor. Por exemplo, essa história da linha ser gerenciada por uma empresa e o conversora por outra e vice-versa. Realmente, o Armando não classificou exatamente dessa maneira, ele falou de mistérios, mas é uma coisa de realismo fantástico. E esse realismo fantástico invadiu o setor elétrico a partir de 95. Até o próprio modelo é um modelo depois chamado híbrido de realismo fantástico. Mas eu vou fazer o seguinte, em 2008 ou 2009 eu ainda estava no Ilumina e eu resolvi dar uma de Dom Quixote e enviei uma carta para o senhor Thomas Kuhn. Essa carta tratava dos troncos, das linhas e das conversoras do sistema Madeira. E fazia perguntas, várias perguntas. E eu vou fazer algumas perguntas ao Armando, que algumas ele já respondeu. Essa carta ao senhor Thomas Kuhn nunca foi respondida. Era uma carta técnica. Tá? Talvez polêmico, quer dizer, houve consórcio, houve exigência de transferência de tecnologia, houve exigência de fabricação no Brasil, como no caso das conversoras de Itaipu, houve exigência da presença de engenheiros brasileiros e do CEPEL na engenheiramento lá, no caso do Itaipu, lá em Ludvika, lá na Suécia. E essas perguntas foram feitas candidamente e talvez quixotescamente ao senhor Thomas Kuhn, que nunca respondeu essas perguntas. E o chato aqui mandou de novo a carta um ano depois. E também não teve nenhuma resposta. Não, peraí, eu melhor você uma nota, eu vou fazer as que. Estou entendendo que foi a Alstom francesa, a franco-inglesa ou franco-internacional, e que pergunto quantos licitantes foram para as conversoras. Eu vou abrir um parêntese. São 2.300 quilômetros. 2.400 quilômetros. Uma informação que a maioria não deve saber. Em Itaipu houve uma coincidência incrível. A transferência de energia em corrente contínua fica mais econômica para uma dada potência acima de um certo comprimento, numa certa distância. Em Itaipu, por incrível, houve uma coincidência. A grosso modo, o investimento total das 3 linhas de corrente alternada em 750 kV e suas subestações, 1, 2, 3, 4, foram aproximadamente iguais ao investimento das conversoras mais o tronco. Porque, por acaso, 800 quilômetros era o break-even point entre corrente alternada e corrente contínua. Isto é, aquele comprimento agora foi em corrente contínua somente porque as máquinas paraguaias foram definidas pelo senhor Sigiac Weck, ou pelo governo da época. O Paraguai, as negociações emperraram e decidiu-se que as máquinas paraguaias seriam em 50 Hz. Só por isso que houve um tronco de corrente contínua, porque se não houvesse, seria 5 linhas de corrente alternada. Se não me engano, minha memória também é boa, mas nem tanto. Tá? Vamos lá, Armando, então eu falei da carta da EP, fabricante das conversoras, perguntei quantos licitantes foram. Se houve um consórcio obrigatório com uma empresa se houve contrato obrigatório com uma empresa de projeto de engenharia brasileira, como no caso do Itaipu, a Promor foi a consorciada muito ativa da ASEA. Transferência de tecnologia, obviamente, eu gostaria de ouvir alguma coisa. Vi que já está respondido o imenso eletrodo de um lado e de outro. Lembre-se que, eu não sei, mas eu vou afirmar, posso estar enganado, que as conversoras podem operar monopolarmente com retorno pela Terra. Todo o leigo deve dizer, meu Deus do céu, como é que
Rondônia, Rondônia, Araraquara, vai passar corrente pela terra, passa mesmo. Retorno pela terra, por isso os eletrodos são gigantescos. E, consequentemente, Furnas investiu em dinheiro da época, uns 3 ou 4 milhões de dólares, na época, em mitigações, cerca de fazenda, telefone, mitigações dos efeitos de sobretensão causados pelos eletrodos na região, nos arredores do eletrodo. Também queria saber como é que isso está sendo levado. Transformador, vou terminar. Mais uma vez eu tenho notícia de que transformadores de corrente contínua sofreram problemas de teste, não passaram nos testes. Aconteceu isso também. E mais incrível, aconteceu também com os transformadores ASEA. Só que metade dos transformadores eram fabricados em Ludvika, ou em Västerås, eu acho que em Ludvika, e metade dos transformadores eram fabricados na ASEA São Paulo. Por incrível que pareça, os transformadores fabricados na ASEA São Paulo deram menos problema do que os transformadores fabricados em Ludvika. Foi uma coincidência, mas é engraçado, né? E agora deu um trabalhão. Quer dizer, 30 anos depois, acontece a mesma coisa, só que o fabricante era outro. Pronto, o Armando deve ter anotado. Outra coisa, Armando, você esqueceu de falar nos isoladores da linha de transmissão em corrente contínua. Outro problemão. Se for isolador de vidro fabricado no Brasil, eu acho que já usufruíram da experiência do Itaipu, em que como era o nome da fabricante brasileira? Foi um trabalho excelente. A operação dos isoladores de vidro em linhas de corrente contínua é completamente diferente, tem outros detalhes de tecnologia muito mais complicados. E a experiência no caso de Itaipu foi grande, porque deu mão de obra, deu trabalho, deu ensaio, né, deu dureza com o fabricante, né, e etc, etc. Eu acho que o Armando já pode dar uma opção de respostas. Agora eu só quero terminar falando do Ministério Público. Eu não sei porque eu soube a notícia pela Globo, pelo Jornal Nacional, e caí da cadeira. Diz, o Ministério Público entrou com uma ação, eu precisava ler, porque pode ser até que tenha ruído nas notícias da Globo, mas num certo momento diz que o Ministério Público está atribuindo culpa às usinas pela enchente. Aí eu me lembro, eu disse, eu acho que eles são idiotas, ou nós somos idiotas, porque o Ministério Público está, em vários eventos similares, está extrapolando. Então é bom que se leia. Eu já sugeri o Ilumina, eu não tenho mais nada a ver com o Ilumina, e tudo que eu sugiro eles não fazem, tá? Tudo que eu sugiro é difícil, complicado. Eu sugeri que se manifestasse sobre isso. Agora, eu sugeri também que procurasse o texto da inicial do tal Ministério Público, porque pode ser que a Globo tenha feito ruído e não é bem isso. Mas eu acho que é isso mesmo. Agora, qual é a usina montante? Eu nunca sei, é Santo Antônio ou Giral? Giral é a montante. Giral é a montante. Se a usina de Giral tivesse um gigantesco reservatório de acumulação plurianual, nós teríamos um macro Rio Tennessee, regulado, mesmo que as enchentes fossem gigantescas, forem de 5 em 5 anos, porque anualmente tem enchente. Ou de 10 em 10 anos, não sei qual é a frequência, mas, meu Deus do céu, mais uma vez, eu penso, por que pelo menos o reservatório a montante não foi de acumulação plurianual? Mas o Brasil se subordinou às pressões de meio ambiente e coisas que, finalmente, é isso. Muito obrigado. Então, o conselheiro Zé Carlos Lacerda, em seguida, conselheiro Torinho. Não, são somente 2 perguntas, eu achei excelente a palestra. A primeira pergunta é a origem dos transformadores de corrente contínua que deram essa percentagem enorme de falha, que seria interessante se forem nacionais ou estrangeiros, e o que fazer depois. Quer dizer, tem um problema, tá? O problema deve ter sido muito grande para vocês,
e como é que foi tratado isso posteriormente, quer dizer, numa próxima encomenda que alguém faça a esse fabricante. Tá? A outra pergunta é o seguinte, eu trabalhei na Embratel, e no meu tempo de Embratel estatal, ela fez convênio com a Chesf e com a Eletrosul para implantar cabo de fibra ótica em cima dos cabos terra, aproveitando as linhas de transmissão. E foi um sucesso, uma coisa excelente esse contrato. Eu queria saber se algumas concessionárias de telecomunicações aproveitaram essa implantação e já sugeriram um convênio para colocar a fibra ótica durante a implantação dessa linha de transmissão em terreno tão complicado. Tá? Conselheiro Torinho, em seguida a conselheira Regina Muniz. Na realidade, em primeiro lugar, parabéns pela palestra. Na realidade, eu fico assim um pouco perplexo. Como é que uma empresa, no caso aí é Madeira, né? Evidentemente que eu não sei as condições do contrato, se ele entrar num contrato desse, com esse mundo de variáveis, de custos intangíveis aí, o cara dá um preço, quer dizer, isso aí é uma coisa... eu diria que é um aprendizado muito grande para não entrar mais. Eu não sei quais são o que é que o contrato, que colchão, o que é que o contrato previa que você pudesse discutir para repassar, porque a conta não fica em pé. Né? Como é que você vai fazer um negócio que você não sabe o custo de uma maneira geral, o empreiteiro dá o valor X de fazer a obra, ele chega no meio da obra, ele para, porque senão ele quebra, ele não vai aguentar, não tem projeto, não tem a licença prévia, né? Então é um negócio que inviabiliza os próximos leilões de linha de transmissão, porque ninguém sério vai entrar num negócio desse para tomar prejuízo. Né? E mais ainda... Principalmente por preço global. Né? Com preço global. Então, que isso também está fazendo com que o setor elétrico fique cada vez mais capenga, mais torto, vai inviabilizando tudo, vai ficar tudo inviabilizado. E só para concluir, quer dizer, ali tem dois rios do lado de lá, o Rio Madre de Deus, né? Lá na fronteira nossa lá, quer dizer, fazer usina a fio d'água, porque tem medo de enfrentar o Ministério Público, de não fazer reservatório, né? E uma pulsão a esse convênio com o Ministério Público, presidente, que nós estamos fazendo aqui com o clube, que nós sugerimos aí, é no sentido de mostrar, para não dizer bobagem. Quer dizer, querer culpar as usinas pelas enchentes é uma estupidez. Né? Então, a falta de que no projeto não se fez um reservatório para poder fazer o controle, até o controle das cheias. Então, é esse problema que eu quero dizer, é o seguinte,